Bom dia, a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vocês todos que me ouvem, que estão comigo neste canal, que estudam a palavra de Deus comigo. Seja lá quantos forem. É óbvio que seria muito bom que milhares ouvissem, mas eu tenho no meu coração que se um, dois, três, sei lá quantos ouvirem, já está de bom tamanho. A palavra de Deus já está sendo propagada, o reino de Deus sendo estendido sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? Quero, assim, abençoar vocês nesse dia com essa palavra do capítulo 16 de Mateus. Eu quero, como sempre faço, um esboço, né, geral, falando sobre cada capítulo, cada título da palavra de Deus aqui no capítulo 16, que fala sobre os fariseus, né, que eles pedem ao Senhor um sinal, né? E Jesus ele se recusa a dar esse sinal aos fariseus para provar a sua identidade divina, né? E alerta os seus discípulos para que eles estejam atentos aos falsos ensinamentos desses homens, né? Em nome de Jesus, amém? E a Bíblia é muito clara quando ele nos ensina na sua palavra sobre o fermento dos fariseus. E muitos confundiram que seria um fermento que coloca nos pães, né? E Jesus explica para eles que não, que eram os ensinamentos falsos, né? Que não eram ensinamentos verdadeiros, né? Então, esses falsos ensinamentos eram ensinados pelos fariseus. E Pedro logo assim identifica, sabe? Que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, né? E Deus não dá esse sinal para os fariseus, né? Jesus os lembra de vários milagres que ele já havia feito anteriormente, que ele já havia operado, mas eles não aceitavam. E, e ele não ia fazer mesmo, ele falou que não daria nem o sinal, exceto o de Jonas, né? Que faz referência à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus lembra os discípulos que se mantenham atentos ao fermento dos fariseus. É uma referência que ele faz aqui no capítulo 16, a partir do versículo 5 até o 12, 13, a respeito dos falsos ensinamentos, né? E Jesus sonda o coração dos discípulos, né? E Jesus pergunta para os seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito, né? Havia muitos rumores a respeito de Jesus, né? E eles disseram assim para Jesus: alguns creem que você é o João Batista, o Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas, né? Mas Jesus pergunta diretamente aos discípulos o que eles, os discípulos, pensam a seu respeito. E Pedro, nesse capítulo 16, no verso 15 e 16, ele reconhece a divindade de Jesus Cristo. E Pedro fala isso para Jesus. Aí Jesus fala para ele assim: Deus, o Pai, o revelou a você, Pedro, né? E ele fala para Pedro, ele faz uma promessa. Uma promessa, Jesus faz uma promessa para Pedro, que ele logo, logo edificaria a sua igreja. Ele falou para ele: olha, a você, Pedro, é confiado as chaves do reino dos céus, né? E Jesus pede a eles que não contassem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus, nesse capítulo, ele já anuncia aos discípulos todo o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, né? E ele fala para Pedro, né, que ele iria traí-lo. Pedro fica muito, assim, perturbado, entristecido por causa do sofrimento e da morte de Jesus, quando Jesus fala isso para ele. Aí Pedro fala para Jesus: não, você não vai para Jerusalém para morrer. E aí Jesus repreende Satanás, que estava usando a boca de Pedro, né? Influenciando a Pedro a dizer aquilo que ele disse ao Senhor Jesus, né? E Jesus
repreende Satanás. Arreda-te, né? Ele fala para Satanás que se arredasse da vida de Pedro e da vida dele. E aí nós vemos Jesus listando as condições aqui nesse capítulo para um verdadeiro discipulado, né? E fala sobre a recompensa dos discípulos, né? De todos aqueles que eram seus discípulos. E ele fala que isso aconteceria na sua segunda vinda. Nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, né? De uma forma diferente. Não mais como homem. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou, né? E está aguardando a sua segunda vinda. Então, e ele fala claramente para Pedro, Tiago e João, que logo, logo eles testemunhariam a transfiguração de Jesus Cristo, né? E nós vemos aqui, amados, no versículo, capítulo 16, verso 17 e 18, quando o Senhor fala para Pedro, né? Que ele era feliz. Feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, né? Falando, porque isto, quando Pedro reconhece a divindade e reconheceu que Jesus era o Messias enviado, então Jesus fala, o próprio Jesus fala para Pedro assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, irmãos, a parte B desse versículo. E as portas do inferno não poderão vencê-la. E ele fala assim para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, como igreja, irmãos, olha, fique atento, terá sido ligado nos céus. Terá sido porque Jesus já fez isso quando ele se entregou naquela cruz. E o que você desligar na terra, terá sido lá no passado, lá quando Jesus morreu por mim, por você, terá sido desligado nos céus. E ele pede aqui nesse versículo seguinte, no verso 20, que eles não contassem a ninguém que ele era o Cristo, né? O Messias enviado. Então, de que pedra Jesus estava falando com Pedro aqui em Mateus 16, 17 e 18? Eu te pergunto. Da pedra da fé. Ele diz para Simão Pedro que sobre a fé que o discípulo havia acabado de demonstrar, ele construiria a sua igreja. Pedro construiria a igreja do Jesus naquele tempo. E ele afirma e reafirma nesse capítulo 16, no verso 17 e 18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Então, o que significa isso? Que os poderes do inferno não prevalecerão contra a pessoa, contra você, contra mim, contra aqueles que andam por fé. Creia nisso. E ainda em Mateus 16, 19, ele diz que nós temos autoridade como crentes, prestam atenção, para trazer, irmãos, olha assim, o versículo 19, vou lê-lo de novo. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, o que você profetizar, liberar aqui, abençoando, desligando, ligando, aqui na terra, terá sido, ele fala, o versículo é bem assim, ó, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós vemos aqui que nós, como crentes em Jesus, como igreja de Jesus Cristo, nós temos, assim, autoridade, irmãos, nos concedida pelo Pai, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, para que seja estabelecido tanto na terra quanto nos céus. Então, Jesus, ele está lá nos céus e nós estamos aqui na terra. Mas o seu Espírito está em nós. E porque nós temos também a palavra de Deus, nós podemos saber qual é a vontade do Senhor. Nós temos autoridade na terra para colocar a vontade estabelecida nos céus por Deus em ação aqui na terra.
Então, o que Deus ligar ou desligar, o que Ele permitir ou não permitir, é tudo o que nós poderemos permitir ou não permitir também aqui na Terra. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Guarde-a no seu coração. E Jesus, falando sobre Pedro, ele sabia, ele conhecia o coração do apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus, mas mesmo assim, né? Pedro falava que Pedro amava Jesus, mas ele era não era diferente de você e de mim. E Jesus amava Pedro e sabia que Pedro era uma pessoa que o Senhor iria usar aqui na terra. Ele investiu na vida de Pedro. Pedro era como se fosse um diamante bruto, irmãos. Precisava ser lapidado, ele precisava ser transformado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim como você e como eu. Mantenha-se firme na fé. Lembre-se dessa autoridade que Deus constituiu a você e a mim. Deu para você e para mim, de ligar e desligar. Então, você tem autoridade na terra para colocar a vontade de Deus que já está estabelecida nos céus. Para ligar e desligar, permitir ou não permitir, né? A vontade de Deus. É tudo isso que você e eu podemos permitir aqui na terra, a vontade de Deus. Seja ela na sua vida, na minha vida, em todas as áreas do nosso viver cristão. Amém? Que o Senhor te abençoe.